Proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Olá, meu irmão e minha irmã, você que acompanha o Geo em Foco, sou o Padre João Aurélio, da Paróquia São Sebastião, aqui em Palmeiras de Goiás. Iniciamos mais um Proximidade, este nosso encontro com a Palavra de Deus. Eu quero cumprimentar a todos vocês que nos acompanham aqui pelas redes sociais, de modo especial pelo YouTube, pelo Instagram, e compartilham também essa mensagem que vem do Evangelho, que nos convida sempre ao seguimento de Cristo. Muito obrigado por você que nos acompanha e compartilha conosco desse momento. É sempre aquele desejo de nos tornarmos cada vez mais próximos de Jesus Cristo, sermos mais perto de Jesus Cristo. E nós estamos celebrando o 9º domingo do tempo comum. E hoje vamos partilhar o Evangelho de Marcos, é o capítulo 2, dos versículos 23 ao capítulo 3, versículo 6. Marcos, capítulo 2, versículo 23, até Marcos 3, versículo 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, então nós estamos partilhando o Evangelho de Marcos, é o capítulo 9, e convido você a procurar na sua Bíblia ou em outro recurso que você tenha esse texto do Evangelho, possa fazer também a sua meditação, fazer a sua leitura, o seu momento de oração, se encontrando com a palavra de Deus. Este caminho apegado à lei, e aqui nós vemos justamente esse embate de Jesus contra esse apego à lei. Os fariseus, os doutores, eram por demasiado apegados à lei, a cumprir as normas, e isso afastava-os do amor e da justiça. Esse apego demasiado à lei, podemos dizer assim, essa fixação em cumprir a lei, tornavam essas pessoas insensíveis ao amor e à justiça. Cuidavam da lei, procuravam seguir a lei em todos com muito rigor, procuravam seguir a lei em todas as suas observações, porém negligenciavam a justiça. Cuidavam da lei e deixavam de lado o amor. Este é o caminho que Jesus nos ensina, totalmente oposto ao dos doutores da lei. Este caminho do amor leva ao amor e à justiça, e isso tudo leva a Deus. Portanto, Jesus não nos ensina um caminho de grandes observâncias,
de ficarmos presos a leis e a normas, mas o Senhor nos convida e nos mostra um caminho que é muito mais amor e justiça. E esse amor e justiça nos levam sempre ao encontro com Deus. Ao contrário, o outro caminho de estar apegado só à lei, à letra da lei, leva ao fechamento, ao egoísmo. A pessoa fica preocupada somente em cumprir normas, a observar normas e, portanto, se torna cada vez mais fechada e egoísta, olhando sempre para si. O caminho que vai do amor ao conhecimento e ao discernimento, à plena realização, leva à santidade, à salvação, ao encontro com Jesus. Ao invés, esse caminho leva ao egoísmo, à soberba de sentir-se justos, aquela santidade, de certa forma, entre aspas, de aparência e não realmente de vivência. Não adianta de nada nós cumprirmos muitas normas e parecermos santos, parecermos pessoas muito cristãs, muito corretas e no fundo não sabermos amar o irmão, não sabemos viver a justiça de Deus, não nos aproximamos de Deus. Portanto, Jesus, nessa cena aqui do Evangelho, mostra muito bem isso. O cumprimento das leis, das normas, pode ser bom, pode ser valoroso, mas ele não pode ser somente isso. A vivência do amor, da justiça, nos aproximam de Deus e é isso que o Senhor nos convida a vivenciar no nosso dia a dia. Vivendo a fé, vivendo a religião de sinceridade, de verdade, com um coração realmente cheio de amor e de pureza que transparece a nossa presença, a nossa proximidade com o Senhor. Portanto, vamos tomar essa palavra de Deus, meditando, rezando ela, para que nós possamos pensar um pouco mais sobre isso, né? As leis são importantes, mas muito mais importante é a vivência do amor, é a vivência da justiça que nos leva, que nos aproxima a Deus. Deixo aqui meu abraço a você, meu irmão e minha irmã, a minha oração, a minha bênção, e nós nos encontraremos no nosso próximo encontro.